Pois é, e se você ficou impressionado com o rombo do INSS e já achou um absurdo roubar dinheiro de aposentados e pensionistas, principalmente porque era o irmão do Lula que estava envolvido, você não viu nada, porque agora acabaram de descobrir algo muito maior. E a casa caiu, pessoal. Tem gente grande envolvida ali em Brasília e você vai ficar sabendo agora. Olha que absurdo, pessoal, que absurdo. Não é de agora, não. Tem anos que você que é aí aposentado, pensionista, ou você tem um pai, um parente, alguém que recebe benefício do INSS. Olha o que vai acontecer e tem dinheiro voltando, viu? O dinheiro vai voltar para o bolso do povo brasileiro, porque já tem uma força-tarefa, uma pressão ali. Esse recurso vai ser devolvido. Tem que ser devolvido, sim. Olha só, pessoal, nós vamos mostrar aqui essa matéria, que absurdo, você vai ver. Inclusive, até a esquerda, até o pessoal da esquerda tá batendo no governo Lula. Vamos trazer aqui agora um vídeo da Daniela Lima, ali da Globo News. Olha como é que ela rodou baiana ali por causa dessa nova denúncia que estourou ali em Brasília. E logo em seguida, você vai ver que o deputado Gustavo Gaia vai mostrar algo realmente impressionante. O que eles conseguiram fazer nesse governo Lula, pessoal. A gente pensa que eles conseguem fazer de tudo e eles nos surpreendem. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal. Olha só o que ela vai falar e nós voltamos em seguida. Agora as investigações avançam para um outro tronco, que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. Agora... Tem um ditado que fala assim, ó, não importa onde você dá uma enxadada, sai uma minhoca. Essa é a definição desse governo. Não importa qual gaveta você abra, qual arquivo você abra, não importa onde você olhe, onde você investigue, tem um escândalo de corrupção. Só que esse do INSS está tomando proporções inimagináveis. Assim, nem os piores comentários, as piores previsões, os mais pessimistas conseguiam prever que a situação ia chegar a essa como está agora. Então a gente está vendo aí várias coisas, né? Pesquisa mostrando que 36% da população brasileira conhece alguém que foi passado para trás, que 6% dos aposentados foram roubados, né? Assim dizendo, 85% confirma que a culpa disso é do Lula, tá? O Lupe é demitido, agora o PDT correndo o risco de pular fora do governo, um governo que já está perdendo ali o PP e a União depois da federalização. E aí nós temos a situação que, no início, o governo tentou descartar, que é a questão do irmão do Lula. O irmão do Lula, que é um dos chefes, diretores de um dos maiores sindicatos de pensionistas. E aí, no início, curiosamente, a Polícia Federal não foi na casa do irmão do Lula. Daí, quando perguntado sobre isso, o diretor da Polícia Federal, que não deveria saber desse processo, porque é um processo sigiloso, é uma investigação sigilosa, ou seja, ele não deveria ter informações, mas ele foi dar uma entrevista para dizer que não tem investigação contra o irmão do Lula. O Andrei Rodrigues afirmou que José Ferreira da Silva, o Frei Chico, não foi alvo da operação. O que é curioso, tá? Por que o irmão do Lula não foi alvo da operação se ele estava à frente do sindicato que mais recebeu dinheiro roubado? E por que o diretor da Polícia Federal foi dar entrevista sobre uma investigação em andamento na qual ele nem sequer deveria ter nenhuma informação? E aí explode uma outra bomba hoje, e essa aqui, meu amigo, essa aqui vai doer. Libera geral de descontos dos aposentados começou com o sindicato do irmão do Lula. Olha só, agora aqui tem duas informações curiosas. Aqui foi o Bolsonaro que tentou fechar a torneira da corrupção do INSS, dos golpes, e foi o irmão do Lula que tentou fazer tudo voltar. Olha só. Filiado à Força Sindical,
A entidade pediu à Lupe desbloqueio de descontos de mensalidades associativas. Em 30 de janeiro de 2023, então no primeiro mês que esse governo voltou, gente, lembra disso. Não foi nem 30 dias depois, o governo voltou no dia 1º de janeiro, no dia 30, num evento na Câmara, o deputado federal Paulinho da Força, tá? O Paulinho da Força, só para você lembrar, é aquele que já basicamente deu um pé no Lula e soltou, disse que não quer mais andar com o Lula, né? Entregou ao então ministro da Previdência, Carlos Lupe, um documento com demandas urgentes. O texto era assinado por João Inocentini, então presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas Idosos, da Força Sindical. A primeira demanda na lista era, vejam só, o fim do bloqueio para desconto de mensalidade associativa. É justamente a forma que eles estavam usando para dar o golpe no povo, né? As entidades estavam irritadas com a medida provisória 871 de Jair Bolsonaro. Olha isso aqui. Jair Bolsonaro fez uma medida provisória para impedir os golpes, né, para fazer uma camada de proteção, que impedia o desconto automático e dava ao aposentado o poder de liberar ou não a contribuição via canais do INSS, essencialmente telefone e aplicativo. Então, peraí. Primeira informação, medida provisória 871 que o Bolsonaro editou justamente para dar uma camada de proteção aos aposentados, quando eles perceberam que havia muito golpe e que esse INSS estava dando muito golpe nos aposentados. No primeiro mês do governo Lula, a entidade do irmão do Lula vai lá e pede para eles retirarem esse fim do bloqueio. Tá aqui, ó. Fim do bloqueio dos benefícios concedidos a partir de 2019, bloqueio para descontos em mensalidade associativa. A partir de 2019, os benefícios nascem bloqueados para desconto de mensalidade associativa, dependendo de que... Isso aqui era a medida provisória do Bolsonaro. A sugestão do Libera Geral, hoje sabemos, foi acolhida com entusiasmo e o INSS passou a autorizar que as próprias entidades informassem o DataPrev mensalmente, a lista dos aposentados a serem descontados, sem necessidade de qualquer tipo de documentação comprobatória. Ou seja, foi o irmão do Lula e o sindicato dele que abriram a porteira para a corrupção generalizada, onde nós estamos vendo aí mais de 6 milhões de aposentados lesados em 6,3 bilhões. 6 milhões de aposentados, gente, isso aqui é mais do que 10% dos aposentados do Brasil levaram golpe. Aí vem a curiosa, né? Alvo das investigações da Polícia Federal, mas poupado de busca, poupado de buscas, o Sindinap, que tem como vice-presidente o Frei Chico, irmão de Lula, notabiliza-se pelo recorde na arrecadação de mensalidades associativas, saindo de 17 milhões em 2019 para 149 milhões em 2023, um salto de 415%. Peraí, o que é a bomba aqui? É o sindicato do irmão do Lula que entrou para reabrir a porteira, para dar início a esse golpe. Foi o sindicato que mais roubou e não teve busca e apreensão. E aí, quando se fala do irmão do Lula, a resposta do diretor-geral da Polícia Federal é essa, dizendo que o irmão do Lula não tem investigação contra ele. Como não, meu Deus? Ele foi o que pediu para institucionalizar o roubo, e foi o que mais roubou, o sindicato dele. Cara, essa bomba tá longe, é uma bomba de explosão sequenciada, assim, ó. São várias explosões, que nem aqui onde você vai ver aquelas pedreiras fazendo jogando dinamite em sequência. Essa explosão não acaba mais. Isso aí vai ser o fim desse governo. E aí nós temos o governo os governos do centro já se afastando mais acelerado ainda depois desse escândalo, até o PDT correndo o risco de pular fora. E essa bomba agora de que foi o sindicato irmão do Lula, que correu atrás para liberar o roubo e foi o que mais roubou. Pois é, e você não viu tudo ainda? Calma, tem mais, pessoal, tem mais, porque o jornalista Alexandre Garcia, ele fez questão de procurar saber e investigar essa situação, porque ele também, né, já é de terceira idade, já está ali com a sua idade avançada, e ele acompanha e tem muitos amigos, parentes na idade dele, e ele está realmente estarrecido com isso que aconteceu no INSS. Ele vai trazer outros detalhes aqui. Preste atenção, pessoal, o que esse desgoverno e seus ministros estão fazendo com o povo brasileiro. Eles querem sugar até a última gota de energia e de força de você aí que paga imposto todo mês, todo ano, de forma suada. Olha só o que o Alexandre Garcia tem para trazer sobre essa situação que nós estamos falando aqui do INSS. Confira. O presidente Lula, o que consta, não embarcou ainda para Moscou, né? Vai embarcar com essa. Daniela Lima já deu na Globo News,
Ela teve acesso a uma auditoria que está no Tribunal de Contas da União, com base em 35 mil reclamações, que houve 90 bilhões de empréstimo consignado, a maior parte não foi pedido, estão descontando na folha de pensionistas, de aposentados, de gente do INSS, né? E ela atribui isso ao INSS com o Dataprev, gente que inclusive trabalhava na Previdência, foi lá para o Dataprev e está fazendo isso. Então é um escândalo muito maior que aquele dos 6 bilhões, muito maior, multiplicou-se. O dos 6 bilhões, o governo estava pensando em pegar o dinheiro público para ressarcir as pessoas que tiveram, os idosos que tiveram descontos indevidos. Dinheiro público? Não, é dinheiro do público. O dinheiro dos pagadores de impostos que é pago para receberem bons serviços públicos. É assim que funciona. Não é para sustentar governo. É para receberem bons serviços públicos. E aí, qual é a solução? Olha, eu vi no Estadão a solução se encaminhando e já sendo até anterior ao anúncio desse último escândalo, desse penúltimo escândalo de 6 bilhões e 300 milhões. Entrar na justiça. Em uma semana, segundo o Estadão, houve 28 condenações contra a Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, em 28 processos. Mais ou menos metade, eles nem responderam, mas perderam, foram condenados. Condenados a pagar em dobro o que foi retirado indevidamente das pessoas e mais indenizaram moralmente as pessoas que tiveram o susto, o prejuízo, né? Passaram meses e meses recebendo menos. Né? Metade desses 28 processos, quase metade, tão pobre que não pagou os custos judiciais, né, do processo. Seria uma solução. Agora, a solução para o Ministério da Previdência, saída de Lupe, foi a troca de 6 por meia dúzia. Entrou o braço direito de Lupe, secretário executivo do Ministério. E está dando protesto até no PDT, né? O pessoal do Ciro Gomes está dizendo melhor ficar independente, vamos abrir mão do Ministério, vamos ficar independente. Claro, ano que vem tem a eleição, vai contar negativo contra o PDT, tudo isso que está acontecendo. Né? Então, trocar 6 por meia dúzia, perde o Ministério, são 17 deputados e 3 senadores. Né? Isso significa que o PDT ganha um ministério por ter votos para o governo lá no Congresso. Né? Bom, uma outra questão, falei em votos no Congresso. Vocês lembram que foram assinados requerimentos pedindo urgência para o projeto de lei da anistia. Esse que vai movimentar a gente, inclusive Bolsonaro, ainda em recuperação e proibido pelo médico de entrar em aglomeração, mas parece que ele considera um desafio, na quarta-feira, né, sair da Torre de TV às 4 horas e ir até o Congresso em solidariedade às pessoas que estão pagando pena, né, estão presas pela manifestação do 8 de janeiro de 2023. Então, projeto de lei de anistia. E o Hugo Mota, o presidente da Câmara, disse que não há urgência, tem outras coisas com mais urgência. Aí vem o que eu queria contar para vocês. A agência oficial está dizendo, está informando, que está na pauta, ou seja, foi posta na pauta pela direção da Câmara, um projeto de lei complementar aumentando o número de deputados. Isso é mais importante do que a anistia. Talvez aumentem de 513 deputados para 525, por aí. É um pedido, uma ação do Pará, querendo ter mais deputados, para o Supremo, e o Supremo mobilizou a Câmara, parece que é assim. Quando foi construído o prédio do Congresso, projeto de Niemeyer,
o número de deputados era 326. Aquele plenário foi feito para caberem 326 deputados. Já está superlotado com 513. Eu não sei como é que vão fazer, pondo mais 10 ou 15 deputados lá dentro. Vão empilhar, talvez? O que vão fazer? E qual é a diferença? Eu acho que faria diferença se diminuísse o número de deputados. 250, por exemplo, metade, seria ótimo. Porque o que acontece, o que resolve não é a quantidade de deputados, é a qualidade de deputados. Isso depende de você e de mim. Depende de nós eleitores, né? Mas, enfim, isso é importante para o Hugo Motta. Vai lá para a votação, né? Talvez porque isso vem do Supremo, né? Eu falei no Ministério da Previdência, mas no Ministério das Mulheres parece que vai... Na Previdência já houve a troca, acho que vai haver outra troca. O Ministério das Mulheres estão falando em tirar a Cida Gonçalves. Ela é formada em propaganda e marketing, isso é bem do jeito do governo. Foi para o Ministério das Mulheres sendo uma líder feminista. Mas as pesquisas de opinião estão mostrando que ela não tem muita popularidade e parece que vai ser trocada. É o que estão falando. Não tem produtividade, estão dizendo. E seria trocada, talvez, pela irmã do Gilberto Carvalho, que foi chefe do gabinete civil de Lula, né? Acompanhou Lula agora no funeral do Papa, né? Então, é mais uma. Então é isso. Só uma coisinha. Gente, vocês acham que cabe 30 mil no porta-luva de um carro? Olha que 30 mil é muita nota de dinheiro vivo. Pus no carro do desembargador senhor Marcos José de Brito Rodrigues, de Mato Grosso, coube. Era um Jeep Cherokee, talvez um modelo americano ainda, tipo, porta-luva maior. 30 mil, dinheiro vivo, no porta-luva do desembargador. Ele está afastado com outros 3. Também está afastado um conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso, né? Na mesma investigação de dinheiro envolvendo sentenças. Isso ficou atualizado porque houve agora uma comunicação ao Supremo do que está acontecendo nesse processo, nessa investigação. 30 mil, porta-luva. Foi encontrado pela Polícia Federal numa busca e apreensão em outubro último. Só para a gente saber, né? Pobre país, né? Parece que a gente detesta esse país, a gente deixa isso acontecer, a gente é passivo, essas coisas estão acontecendo na nossa cara. Por isso que um amigo meu que está voltando hoje da Turquia voltou maravilhado, dizendo que a Turquia está muito melhor que o Brasil. Comparou transporte público, transporte de alta velocidade, limpeza da cidade, a modernização, a riqueza, a escolaridade, a educação do povo. A Turquia, pois é, a Turquia ganhando bem da gente. Então é isso. Eu estou em Smírnia, perdão, Sirmione. Eu falei em Turquia, né? Fiquei meio Oriente Médio e o carro que passou aqui me distraiu. Eu estou em Sirmione, Belo Jardim, né? Aqui todo mundo cuida do jardim, o lixo vai para o lixo, não tem bagunça, não tem barulho, vocês estão ouvindo passarinho, né? A vida é diferente. Por isso que eu digo, será que a gente não gosta do Brasil? A gente torna a nossa vida tão difícil. Eu fiquei percebendo isso depois que eu ouvi o depoimento do meu amigo que voltou da Turquia. Vejam só, eu estive na Turquia faz 25 anos, talvez, e o que me chamou a atenção foram as mesquitas, né, o Estreito de Bósforo, né? A Turquia está na Europa e está na Ásia, e principalmente a comida. Agora, chamou a atenção dele, 30 anos depois, a modernidade, o crescimento, né, a qualidade de vida do povo turco.
Pois é, pessoal, um grande absurdo, né? Vejam só. E tem até um versículo na Bíblia, né? Não sei se você acredita ou não, mas esse versículo serve. Ele fala assim, que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, aí há sofrimento, aí há lamúria, há choro. É o que tem acontecido hoje. Se você conhecer um aposentado, um pensionista que está satisfeito com o seu salário, a pessoa está ali com seus 70 anos, 80 anos, poderia ter alegria, poderia ter descanso, conforto nos seus últimos anos de vida aí, mas não pode, porque olha o que está para acontecer. A Previdência já está com seus dias contados para poder quebrar, porque tem mais gente precisando do auxílio da Previdência do que contribuintes. Isso aí já está claro, isso aí todo mundo já sabia. Mas agora, esses rombos que vão sendo revelados aí um após o outro, vai acabar de quebrar o INSS, vai acabar de quebrar. E aí tem pessoas, pessoal, olha que absurdo, tem funcionários públicos, né, dos altos escalões aí dos governos passados, Dilma, Lula, Temer, que aposentaram com salário altíssimo, 20 mil, 30 mil, 17 mil, 23 mil, estão lá em casa curtindo, e com a aposentadoria do governo, sem falar a quantidade de pessoas ali que recebem auxílios do governo. Até mesmo, você sabia que os militares, né? Não sei se tem alguém me ouvindo aqui que é militar, se tiver, coloque aqui nos comentários, né? Eu quero que você se manifeste. Muitos militares que de repente faleceram, já nos deixaram, mas deixaram de repente uma filha, né? E essa filha já completou 21 anos, mas muitas delas estão morando aí amigadas, amaziadas, só para não perder a aposentadoria, a pensão, né? Só para não perder a pensão do pai que era militar. Pessoal, é por isso que nós temos esse desgoverno corrupto e entra um e sai outro, entra um e sai outro. Sabe por quê? Porque o povo também é corrupto. Preste atenção, se a cidadã era filha de militar, o seu pai morreu, deixou uma pensão ali de 8 mil reais, 12 mil reais, de repente ela conhece um homem, aí ela quer se casar, ela não casa no papel, ela só se ajunta para não perder a pensão de 8, 10, 15 mil que o general, que o comandante lá, que o coronel deixou para ela. Isso é um absurdo, pessoal, isso é uma pouca vergonha, por isso que esse Brasil não vai para frente. Qual que era o correto? Ela tem que abrir mão da pensão e tem que trabalhar, o marido dela tem que trabalhar, mas aí são milhares de pessoas nessa situação, e aí você vai somando uma com a outra, aí são bilhões dos cofres públicos aí que vão sendo, né, escoados aí. Eu estou falando de uma situação, mas tem dezenas de situações parecidas com essa. Os Bolsa Família da vida aí, que tem pessoas que são filhos de vereador, de deputado, que recebe auxílio social, Bolsa Família. Na época da pandemia, então, foi um show, foi uma festa. Pessoas que moravam em condomínio fechado de luxo, recebendo Bolsa Família, auxílio alimentação, recebendo tudo que o governo pode dar, a pessoa vai lá e suga. Sendo que, na verdade, esses programas assistenciais eram para assistir os mais pobres. Mas isso não acontece porque é uma bagunça, pessoal. É uma bagunça. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você acha que essa situação que está hoje no Brasil é uma situação vergonhosa ou não é. O povo brasileiro devia ter vergonha desse tipo de coisa. Você vai em outros países, não acontece. Inclusive, tem países de primeiro mundo, como, por exemplo, Suíça, Suécia, onde políticos não recebem essa fortuna que acontece aqui no Brasil, não. Ministros do Supremo, da Suprema Corte, não recebem essa fortuna que eles ganham aqui, não. Você vê aí um deputado recebe quase 40 mil reais, fora os penduricais, fora auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio carro, não sei o que, passa de 100 mil reais. Tudo para quê? Para eles comparecerem terça-feira, quarta-feira e às vezes na quinta, 3 vezes por semana, para tirar mais de 100 mil reais aí. Aí eles estão querendo aprovar a escala, né? Acabar com a escala 6x1, né? Tem que trabalhar 4 dias e folgar 3 dias. Pois é, só que isso no bolso do empresário, o microempreendedor que dá trabalho para um monte de gente, isso vai ser um rombo. Agora, por que eles não fazem, então, escala reduzida com salário reduzido também para os deputados e senadores? Porque eles trabalham 3 dias na semana, terça, quarta e quinta. Segunda e sexta eles não trabalham, sábado e domingo, então muito menos. Por que não reduz, então, um deles também? Tem que cortar na carne. É assim que o deputado, o senador Cleitinho, ele fala muito isso. Quer cortar? Corta na carne, começando lá de cima, do alto escalão.
Pouco tempo atrás, ó, aprovaram ali em caráter de urgência, no Senado, o aumento do salário do STF, de ministro do STF. Coloca aqui nos comentários, você acha que ministros do STF deveriam ter cargos também igual ao de deputado, senador e prefeito, que seriam votados, teriam que passar por eleição do povo, do povão, ministro do STF. E também teria que ficar ali ou 4 anos ou 8 anos. O que você acha? Coloque aqui nos comentários. Porque quando a gente vê essa pouca vergonha aí, eles roubam de quem tem menos, né? E quando chega nos graúdos, né, nos graúdos lá em cima, lá, por exemplo, os irmãos Batista ali da JBS, por exemplo, o pessoal ali da Odebrecht, né, e vários outros, aí eles não mexem. Pelo contrário, eles perdoam dívida e liberam dinheiro. Agora, quando é de gente pobre, que precisa realmente, aposentado, às vezes a senhorinha recebe lá um salário mínimo suado e ainda tem que tirar os descontos e mais não sei o que, comprar remédio e tudo mais, e aí vem essa pouca vergonha, esse irmão do Lula e companhia, e aí essa fraude gigantesca roubando. Mas isso não vai ficar assim não, pessoal. Não há mal que dure para sempre, pessoal. Não há mal que dure para sempre. E a justiça divina, uma hora ela vai chegar. Eu tenho certeza disso, eu confio nisso. Se você acredita nisso também, dá um like nesse vídeo. Se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa. Nós estamos aqui todos os dias trazendo vídeos com um tipo de informação e denúncias que esclarecem o povo brasileiro. Então se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo e tamo junto.